Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Ministério da Saúde dá o aval para retorno de público no futebol brasileiro. Irei abordar essa questão e Jorge Moraes, no Brasil, também irá comentar sobre o assunto. Ainda no Brasil, Antônio Manuel Góes e a luta por poder nos bastidores do Flamengo. Aqui na Europa, Suárez se aproxima de acerto com o Atlético de Madrid. E atacante do Futebol Clube do Porto tem interesse de clube do futebol turco. De imediato, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Irei até Maceió, Alagoas, com Jorge Moraes, mas informando que daqui a pouquinho, logo após o comentário de Jorge Moraes, irei destacar mais sobre essa questão que o Moraes irá também destacar aqui no PB Desporto. A volta do futebol com público, a volta do público no futebol no Brasil, o governo federal, o Ministério da Saúde dando aval para algo insano, mediante uma situação caótica, situação no mundo todo, com a pandemia, e no Brasil ainda pior, e o futebol aí próximo de ter público novamente nos estádios com uma situação caótica como essa. Mas Jorge Moraes também vai abordar o tema em Maceió, Alagoas. Hein, Moraes? Olá, Júnior. Forte abraço para você. Estamos aqui de volta dentro do PB Desporto, direto do Nordeste do Brasil, para falar sobre um assunto que eu já trouxe aqui a título de informação. Essa é a terceira vez que eu falo sobre a volta das torcidas aos estádios de futebol. Agora vai a minha opinião. Eu acho isso uma coisa que não pode ser considerada como uma coisa normal. A pandemia da Covid-19 ainda permanece aqui no Brasil. Aqui no estado de Alagoas, no Nordeste do Brasil, nesse último final de semana, foi um registro de 1.100 pessoas infeccionadas, pessoas contaminadas, pessoas que ainda não conseguiram se livrar exatamente desta contaminação da Covid-19. Tivemos ainda 12 mortes, tudo isso em 2 dias. Como é que a gente pode pensar em ter a volta do torcedor ao estádio de futebol? Agora, como decisão, a Federação Carioca, a CBF, a Prefeitura do Rio de Janeiro já estão marcando, especialmente a CBF, com a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro, o jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no dia 4 de outubro. Gente, isso é muito cedo para que a gente possa ter o torcedor de volta aos estádios. Por mais que você tenha o controle, mas você lá dentro do estádio, como é que você vai garantir que o torcedor não vai tirar a máscara, que o torcedor não vai ficar próximo um ao outro, porque distanciamento num campo de futebol, onde você não vai ter como marcar o local para que o torcedor possa ficar e você venha a ter exatamente a presença desse torcedor dentro do estádio. Eu acho uma temeridade, eu acho um absurdo o Flamengo, a CBF tentarem, junto ao governo federal, a possibilidade da gente ter a volta da torcida. E isso vai acontecer o mais rapidamente possível, porque está todo mundo trabalhando nesse sentido aqui no futebol brasileiro. É possível até que uma decisão dessa possa até atrapalhar o futebol. Para que se tenha uma ideia, o Flamengo jogou fora agora pela Copa Libertadores da América e resultado, agora vários jogadores e vários membros da comissão técnica do Flamengo estão contaminados com a Covid-19. Então como é que a gente pode pedir ao presidente da República, como é que a gente pode pedir aos governos, ao Ministério da Saúde, a volta do torcedor aos estádios de futebol? Continuo achando isso
um absurdo. E a minha opinião é que cada vez mais as pessoas estão se envolvendo com o lado do entretenimento, com o lado do futebol, com o lado da praia, o lado do show, e esquecendo a contaminação da Covid-19. Para mim vai aqui o meu comentário de repúdio a uma decisão, a uma iniciativa como essa, tá certo? Jorge Moraes aqui para o PB Desporto, direto do Nordeste do Brasil. Ok, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. A pandemia acabou no Brasil. Pelo menos é a impressão que é dada pelos dirigentes de clubes, como também de entidades, como a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol e federações estaduais, enfim, de pessoas ligadas ao futebol no país. Agora o Ministério da Saúde dando aval para o retorno de público nos estádios, diante de uma situação caótica, o mundo todo preocupado na luta para combater, para chegar a uma solução para a pandemia. E o Brasil, que é o segundo país com mais casos de infectados, de óbitos, indo na contramão. Como se não bastasse as ações diárias de um governo fascista, de um governo totalmente sem compromisso com a sociedade, sem compromisso com nada, sendo motivo de piada, de chacota do exterior, ainda mais depois da sua fala na ONU. Vem agora o seu Ministério da Saúde atender um pedido de clubes e da CBF para o retorno imediato de público nos estádios, alegando a parte financeira que precisa desse dinheiro, precisa do valor das bilheterias, enfim, em meio a um caos que vivemos no Brasil. O secretário-geral da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, o senhor Walter Feldman, deu declarações absurdas, dizendo que não, vamos voltar de forma 100% segura, seguindo todos os protocolos, como se fosse possível isso. E detalhe, a própria mídia, a própria imprensa, o único controle que vai ter, o único protocolo seria checar a temperatura na entrada dos estádios, das arenas, como se isso fosse uma forma de se precaver, uma forma de segurança. Ou seja, são fatos diários, absurdos, que nós vivenciamos no Brasil e no futebol, né, que é apenas uma parte, O futebol não pode ser prioridade. O futebol está querendo passar por todas as questões principais, como é o caso da saúde, da precaução. Os jogadores teriam que protestar, mas, no entanto, ficam calados, não se manifestam, ou seja, acabam sendo coniventes com tudo isso, e eles sofrem, como é o caso do Flamengo, com 7 jogadores infectados. O Flamengo levantou a bandeira para a volta do futebol de forma imediata e agora está sentindo na pele essa decisão absurda que ele teve. Mas vamos agora até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, e a luta pelo poder nos bastidores do Flamengo. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Gravamos este comentário antes do jogo do Flamengo nesta terça, dia 22, contra o Barcelona de Guayaquil. Mas o tema de hoje continua pertinente. Vamos lá. Zico enfiou o dedo na ferida. Sobre os 5-0 sofridos pelo Flamengo última quinta-feira 17, diante do Independiente del Valle, ele ressaltou, direto do Japão, a responsabilidade dos jogadores, não apenas do treinador chegado um mês atrás, contra quem foi despejada a fúria do torcedor e da própria crônica desportiva. O inesperado marasmo do time em Quito deu impressão de escutada altitude, já conhecida pelo elenco menos por Domenech, que o campeão da Libertadores atuou como no descontraído bate-bola de véspera de jogo, detalhe pontuado de forma contundente pelo celebrado Galinho de Quintino. Mesmo sem tempo indispensável para ajustes na sequência inicial do novo treinador, com previsíveis oscilações, foi evidenciada sua visão sobre o jogo ofensivo vencedor de 2019, haja vista a primorosa atuação nos 5-3 contra o Bahia,
por todos festejada, apesar dos desarranjos no miolo da defesa. Daí o ufanismo do tipo, o campeão voltou, por parte dos críticos de plantão, entre os quais o competente Gerson Canhotinha de Ouro, que não economizou elogios ao nome. Sem falar na frenética rasgação de seda dos youtubers, que navegam no entorno da Gávea e do Ninho do Urubu. Todavia, na esteira do passeio aplicado pelos equatorianos, passaram a exigir numa bandeja a cabeça do catalão. Entretanto, à margem de tudo isso e da Covid-19, que infectou nos últimos dias mais de meio time do Flamengo lá no Equador, abordamos a guerra interna de poder desencadeada desde o ano passado, primeiro da atual gestão, a expor as dubiedades de Rodolfo Landim, a quem falta mão de ferro presidencial para encarar os afoitos e oportunistas aliados que já apresentaram a fatura pela coalizão vitoriosa no pleito de 2018. O tal conselhinho que dá as cartas na formulação do elenco de profissionais do Flamengo, instância em que Marcos Braz, badalado vice de futebol, tem o mesmo peso decisório de diretores estranhos ao ninho, é prova cabal da intromissão dos grupos da chapa azul para, na prática, meter o bedelho no trabalho do treinador e até da própria equipe que entra em campo. O próprio Jorge Jesus já voltara desconfiado das férias no começo do ano, principalmente com a demissão do gerente de futebol Paulo Pelaipe, um dos responsáveis por sua contratação e intermediador cotidiano no contato com a diretoria. Tanto que, precavendo-se contra eventual instabilidade rotineira no futebol do Brasil, o português exigiu para renovar seu contrato uma cláusula rescisória simbólica, que o Flamengo docilmente subscreveu, pois sua perspectiva de retorno a Lisboa já estaria apalavrada com o Benfica desde o último Natal, quando lhe caiu a ficha com a saída de Pelaipe. A pandemia foi o mote não declarado para abortar sua renovação contratual no rumo de volta às origens lusitanas. Valim Vasconcelos, até meses atrás vice-financeiro de Landim, coordenador do exitoso planejamento que resgatou o clube da esculhambação gerencial de décadas, cuja candidatura a presidente em 2012, devido a impedimento estatutário, deu lugar na última hora a do então obscuro conselheiro Bandeira de Melo, foi sutilmente escanteado do tal conselhinho, justo ele, o homem do cofre. Desprestigiado com a ascensão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, um vice-burocrata de relações externas, mas conselheiro preferido do presidente, Valim se exonerou e, embora com elegância, saiu atirando em Landim. Pelo andar da carruagem, a fritura de Marcos Braz, invejado vice de futebol, é a bola da vez na guerra interna do Flamengo, nessa encarniçada briga de foice de bastidores, pois, convenhamos, nem Landim deve ter assegurado a própria reeleição. Aliás, aqui do lado de fora, nada se sabe quanto aos detalhes dos acordos secretos que sacramentaram a frente eleitoral 2 anos atrás. Dissimuladas pela avalanche de títulos conquistados, independente da contratação do Domenech ou quem quer que fosse, e para além deste inesperado ciclo do coronavírus, as recorrentes intrigas internas, mais cedo ou mais tarde, refletiriam no cotidiano do futebol rubro-negro. No mundo real da odiosa guerra socioeconômica por poder, essência da ganância humana, nesta discrepante realidade capitalista em que vivemos, conspirações, golpes e facadas pelas costas sempre ocorreram até nos sacrossantos corredores do Vaticano. No Flamengo, apesar do estrondoso sucesso das 4 linhas, em tão curtíssimo prazo, não seria diferente, Antônio Júnior. Ok, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. As curtas aqui da Europa, as notícias do futebol europeu. O avançado Suárez, jogador que o Barcelona, o novo técnico, dispensou, praticamente acertando já com o Atlético de Madrid. O Barcelona recuou nas suas exigências e o Suárez está muito próximo de defender as cores do Atlético de Madrid, time esse comandado pelo Simeone.
Já o atacante Boubacar, um avançado do Futebol Clube do Porto, tendo interesse de mais um clube turco. Depois do Besiktas e do Sivasspor, agora o Başakşehir, outro clube turco, campeão da temporada passada, mostrando interesse no futebol do Boubacar, jogador que em 125 jogos pelo Futebol Clube do Porto, desde 2014, ele defende as cores do Dragão, marcou 58 gols e vencendo o alvo aí das tentativas de clubes em contratá-lo. Mas, ainda aqui na Europa, o ex-guarda-redes do Real Madrid, o Paco Puyol, figura lendária do Real Madrid, de 1986 a 1997, um dos grandes guarda-redes, goleiros da equipe do Real Madrid, afirmando que o Mbappé tem o interesse em jogar no Real Madrid, que é um sonho do Mbappé, o jovem jogador da equipe do Paris Saint-Germain, campeão do mundo com a seleção francesa em 2018 na Rússia. Ele tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2022, mas que o jogador já manifestou, segundo o ex-guarda-redes do Real Madrid, interesse em vestir as cores do Real Madrid. Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!